Produtores rurais da Argentina monitoram a entrada de uma nuvem de gafanhotos no país. Os insetos vieram do Paraguai e destruíram lavouras de milho. Agora eles avançam para a fronteira entre Argentina e Brasil. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Aparentemente, quando entramos na década de 2020 para 2030, tudo isso que nós estamos vivendo fez a gente ter um pouco de saudade, não é mesmo? Dos anos que nós vivemos anteriormente. Principalmente quando olhamos aí para o ano de 2020 em si, pois a cada semana que passa é uma nova notícia. Agora, a bola da vez é uma nuvem gigantesca, talvez a maior nuvem gigantesca medida aí nos últimos tempos, se aproximando do Brasil. Ela já está na Argentina e agora está chegando ali perto do sul do Brasil. Mas eu pergunto de cara para você, você consegue entender agora, diante de todas essas informações que a própria mídia está colocando aí na nossa cabeça, qual é a jogada com toda essa história? Você conseguiu já decifrar? Se não conseguiu, eu peço que você inscreva-se nesse canal se for novo. Não esqueça, ative suas notificações, ative o sininho e preste atenção nas suas inscrições, pois você não está no canal Dispatch. Então verifique se você está inscrito nesse canal, pois aqui, nesse vídeo aqui, nós vamos decifrar tudo isso. E eu garanto para você que é muito importante a gente saber de todas essas coisas para entender o que vai ser feito aí nesse cronograma de agenda aí do nosso próprio futuro. Então me ajude aí com o compartilhamento dessa mensagem, isso é muito importante para que a gente possa fazer juntos o canal crescer novamente, assim como era o canal Dispatch. Me ajude nessa, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver que eu continuo gravando os vídeos aqui e assim a gente possa mais uma vez, se der, crescer. Eu peço essa força aí para vocês. Bom, essa matéria, enfim, do G1 da Globo, ela diz assim: nuvem de gafanhotos chega à Argentina e já se aproxima do Brasil. Eu vou destrinchar essa matéria para que vocês possam entender o grau da situação que eles estão colocando aí para nós e o que é que eles estão colocando subliminarmente com um tipo de programação neurolinguística na mente das pessoas. Isso aqui é uma matéria que eu peguei assim no meio de várias que estão dizendo praticamente a mesma coisa. A gente sabe como é que funciona a mídia, né? Eles dizem muitas vezes com palavras diferentes, mas no fundo o contexto da mensagem é basicamente o mesmo para que chegue assim a toda a população. Isso tanto faz na internet, em jornais, na televisão, não tem diferença. O contexto é basicamente o mesmo, vocês podem pesquisar aí para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Aqui diz assim: produtores e técnicos monitoram a presença dos insetos que juntos podem consumir em um único dia a quantidade de pasto equivalente a 2.000 vacas ou a 350.000 pessoas. Ou seja, em um único dia, eles podem tirar aí basicamente a comida de 350.000 pessoas. E por que é que eles estão colocando também 2.000 vacas? Pois eles estão fazendo uma jogada, nós vamos ver isso aqui, com o clima mundial. E a gente sabe que o clima é aquele 13º objetivo da ONU, aquele que dará amparo às coisas que estão por vir, principalmente por conta do símbolo que ele está usando ali. É muito fácil da gente decifrar quando a gente consegue entender, né, a jogada que eles estão fazendo. Por que é que eles incluem vacas também? Porque o clima faz referência ao consumo da carne, o clima faz referência à própria comida, o clima é aquilo que dará amparo, é o bode expiatório para todas as coisas, podemos dizer assim, quando falamos de mudanças climáticas. Aí na matéria eles continuam da seguinte forma: produtores rurais e funcionários que trabalham lá na Argentina estão monitorando a entrada de uma nuvem de gafanhotos no país. Como eu disse, essa nuvem é uma das maiores já registradas aí, pelo menos nos últimos anos, nas últimas décadas. Os insetos vieram do Paraguai e por lá acabaram basicamente com as lavouras de milho. E agora eles continuam avançando em parte do território argentino e já faz fronteira com o Brasil e com o Uruguai. Aí está o mapa de basicamente aonde eles estão, né? E aí eles continuam a matéria da seguinte forma: em aproximadamente 1 km² podem ter 40 milhões de insetos que consomem as pastagens equivalentes a 2.000 vacas, 350.000 pessoas, como disse o engenheiro agrônomo argentino Héctor Medina, à agência da Reuters. Segundo projeções, insetos podem chegar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os gafanhotos consomem em um só dia pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas ou 350.000 pessoas comem. E aí embaixo, algo me chamou muita atenção, pois eles estão colocando assim: como o aquecimento global vai espalhar uma praga bíblica. Aí a gente começa a juntar todas essas informações, pois eles colocam na mesma frase o aquecimento global espalhando uma praga bíblica. Ou seja, isso é um gatilho mental de programação neurolinguística gigantesco, se você não percebeu aí. Pois uma praga bíblica faz referência àquelas 10 pragas do Egito, onde, por exemplo, a 8ª praga, quando Moisés estava de frente ao faraó no Egito pedindo a libertação do povo de Israel.
E diante dessas 8 vezes, praticamente ali de quase as 10 vezes, Faraó dizia que ia libertar o povo cativo lá no Egito e acabava não libertando. Ou seja, diante de algo que ele não quis fazer, que iria contra o Criador enviava uma praga que é descrita aí nas próprias escrituras. E essas nuvens de gafanhotos foi uma delas. Então eles estão colocando agora que por conta do aquecimento global, nós estamos aí diante de uma praga bíblica e por conta desse aquecimento isso pode aumentar. Ou seja, pessoas que muitas vezes não acreditam no Criador, agora estão colocando essa situação, dizendo que a quantidade de pessoas que existem no mundo, a quantidade de CO2, de gás carbônico que está sendo emitida aí diariamente, está causando essa praga bíblica. Ou seja, estão colocando a grande quantidade de pessoas contra o próprio Criador. Como se eles tivessem esquecido que foi o próprio Criador que mandou nós nos reproduzirmos, que mandou as pessoas frutificarem aqui na Terra. Então, agora eles colocam essa situação nas mãos aí do próprio Criador, como se essa grande quantidade de pessoas fosse algo ruim. Isso é o que vai dar amparo no futuro para quando houver uma redução populacional grande, gigantesca, não essa que nós estamos vivendo agora, mas uma gigantesca, eles falem assim, olha, isso foi necessário, pois até mesmo o Criador não estava se agradando com toda essa situação, estava liberando suas pragas bíblicas. É basicamente isso. Na minha opinião, no meu ponto de vista aqui, Thiago Lima, eu vejo que hoje existem pessoas que se colocam como donas do mundo e essas coisas que estão acontecendo, não aqui eles produzem, mas basicamente essas que nós podemos ver aí como sinais do próprio Criador, são para eles mesmos observarem que não existe nenhum outro dono do mundo a não ser o próprio Criador. Como eu disse, essa é a minha opinião. E todos esses sinais que nós vemos no céu, como por exemplo no próprio livro de Gênesis, ele mostra ali no 4º dia de criação, quando colocou a lua e o sol, ele disse que os céus e também os astros que haveriam nos céus serviriam para sinais e também para marcação de dias, semanas, meses, enfim. Mas ele mostrou que essas coisas também serviriam para sinais. E se nós observarmos coisas que as pessoas basicamente não fazem, nós veremos que sinais estão acontecendo muito mais rápido do que nós imaginamos. E eu tinha vídeos lá no canal Desperte que falavam sobre isso. É uma das coisas que me entristece realmente muito, pois esses vídeos foram excluídos. Então a gente vê a dualidade dessa situação e como é que eles fazem uma mudança com a própria matéria para colocar isso contra a grande massa populacional. E aí eles continuam a matéria dizendo assim: enxame com fome. Já existem evidências de que aumento de temperatura terá um efeito direto sobre o metabolismo dos insetos. E a gente vê agora esses cantores aí, a própria indústria da música mostrando já amparo nisso tudo, se colocando contra tudo isso, as pessoas defendendo aquele 13º objetivo, eles já começam a se mobilizar, colocando como se isso fosse algo desagradável ao Criador. Pois isso é o que dará amparo, enfim, para a nova ordem secular, é o que dá amparo para o fim dessa velha ordem, é o que dará amparo no futuro para a implantação da 4ª Revolução Industrial de vez e, é claro, a redução populacional. Conseguem entender onde é que esses caras conseguiram chegar? E eles continuam assim. Um estudo de 2018, publicado por cientistas americanos na revista Science, mostrou que o clima mais quente os torna mais ativos e mais propensos a se reproduzir. Isso também torna as criaturas geralmente mais famintas. Um gafanhoto adulto do deserto é capaz de comer o equivalente a seu próprio peso corporal em um único dia. Ou seja, tudo isso que está acontecendo, essa grande quantidade de pessoas, está dando amparo para que eles, enfim, possam se alimentar cada vez mais, tenham mais fome e se reproduzam cada vez mais. Ou seja, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, o Criador, pelo que eles estão falando aqui, não está se agradando, está novamente enviando suas pragas bíblicas, como aconteceu com Moisés lá no Egito, com a libertação do povo de Israel, o povo hebreu que estava cativo durante anos, lá durante 400 e poucos anos mais ou menos, que eles ficaram cativos lá na mão de Faraó. Entenderam a jogada? Programação neurolinguística total. Isso daqui faz com que nós enxergamos a situação e dentro do nosso subconsciente a gente fique com essa ideia. E quando eles executarem seus planos, a gente fale, olha, realmente foi bom o que eles fizeram, pois o Criador não estava se agradando com isso.
Bom, essa é a mensagem que eu consigo tirar disso tudo que está acontecendo aí essa semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço mais uma vez que você me ajude no compartilhamento. Inscreva-se nesse canal. As pessoas, eu acredito que muita gente está assistindo meus vídeos e achando que ainda está no canal Desperte. Não é, estamos num novo canal e é necessário que você inscreva-se, ative o sininho para que cada vez que eu poste um vídeo você possa receber aí o meu vídeo e que assim junto a gente possa crescer novamente, para que a gente chegue mais ou menos no mesmo nível que estava lá o canal Desperte. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.